Há objetos que guardam memórias mais vívidas que qualquer testemunha. Quando José Martins encontrou o terço de madeira entrelaçado aos ossos da mão esquerda, ele não conseguiu soltar. Ficou ali, ajoelhado sobre a terra úmida do subsolo da capela de Santa Clara, segurando aquelas contas gastas pelo tempo, sentindo o peso de quase 3 décadas de silêncio. Era 17 de março de 1998, uma terça-feira comum que se transformaria na terça-feira em que São Sebastião do Agreste, interior de Minas Gerais, finalmente descobriria o que aconteceu com irmã Terezinha da Conceição. O terço estava frio. As contas de madeira, antes polidas pelo uso constante, estavam manchadas pela umidade. O crucifixo de metal oxidado ainda pendia da extremidade, meio torto, como se tivesse sido segurado com força no momento final. José não era homem religioso, mas naquele instante, com aquele objeto entre os dedos trêmulos, ele sentiu algo que não sabia nomear. Reverência, medo, tristeza e a certeza absoluta de que aquele terço tinha uma história para contar. O terço de madeira estava guardado na mala de couro marrom de irmã Terezinha quando ela saiu do pensionato São José naquela manhã de neblina cerrada. Não era um terço qualquer. Era o mesmo que sua mãe, Dona Alzira, havia colocado em suas mãos no dia em que ela entrou para o noviciado, 12 anos antes. Leve isso com você, minha filha, disse Dona Alzira, com os olhos marejados. Quando sentir medo, quando sentir solidão, segure essas contas. E lembre que não está sozinha. Terezinha nunca esqueceu. O terço a acompanhou em cada missão, em cada vigília, em cada momento de dúvida. As contas de madeira de peroba tinham sido polidas por milhares de ave-marias. O cordão de algodão havia sido trocado 3 vezes. O crucifixo de metal simples, sem enfeites, carregava o Cristo com a cabeça inclinada, os braços abertos. Naquela manhã, Terezinha pegou o terço da mala pouco antes de sair. Passou-o pelo pescoço, por baixo do hábito, sentindo o peso familiar contra o peito. Não era superstição. Era conforto. Ela não sabia que, em poucas horas, aquele terço seria a única coisa capaz de identificá-la. A despedida, Dona Joana Furtado observou irmã Terezinha arrumar a mala com movimentos lentos, metódicos. A freira dobrou a muda de roupa limpa, colocou a Bíblia surrada, o caderno de anotações encapado em oleado. E, por último, com cuidado especial, acomodou o embrulho de pão de queijo que Dona Joana insistira para que ela levasse. Vai andar sozinha essa distância toda, irmã. Perguntou Dona Joana, ainda na porta da cozinha, enxugando as mãos no avental. Vou sim, Dona Joana. É um caminho que já fiz muitas vezes. O Senhor me protege. Terezinha sorriu. Era um sorriso calmo, quase tímido, que não revelava ansiedade ou pressa. Ela pegou a mala, ajeitou o véu cinza sobre a cabeça e caminhou em direção à porta da frente.
A última coisa que Dona Joana viu foi a silhueta pequena e ereta de Irmã Terezinha desaparecendo na névoa espessa da estrada do Cedro. O terço balançava levemente sob o hábito, batendo de leve contra o peito a cada passo. A estrada do Cedro, 06:15 a estrada estava silenciosa. O chão de terra batida ainda estava úmido da chuva da noite anterior. Os passos de Terezinha afundavam levemente, deixando marcas rasas que a neblina logo apagaria. Ela caminhava em ritmo constante, sem pressa. 4,2 km, tempo estimado, 1h20. Chegaria ao convento antes das 8, a tempo de participar da missa comunitária. O terço continuava sob o hábito. Terezinha não costumava rezá-lo enquanto caminhava. Preferia usar aquele tempo para contemplação silenciosa, para observar a criação de Deus. Os cafezais verdes que subiam o morro, o canto dos pássaros que começava tímido com o amanhecer, o cheiro de terra molhada misturado ao de eucalipto. Aos 1.800 metros de caminhada, ela passou pela pequena ponte de madeira que cruzava o córrego seco. Mais 2.400 metros e estaria em casa. Foi então que viu a capela de Santa Clara ao longe, do lado esquerdo da estrada. A porta estava entreaberta. Terezinha franziu levemente a testa. A capela costumava ficar trancada durante a semana. Apenas aos domingos era aberta para a missa das 10. Seria Padre Arnaldo? Alguma irmã? Ela diminuiu o passo. Hesitou por um instante. Depois, guiada pelo senso de dever e pela curiosidade natural, decidiu verificar. Atravessou a estrada, subiu os 3 degraus de pedra da entrada. Empurrou a porta de madeira pesada, que rangeu nos gonzos enferrujados. "Tem alguém?" chamou, a voz suave ecoando no espaço vazio. Ninguém respondeu. Terezinha entrou. O interior da capela estava em penumbra. As janelas altas deixavam entrar poucos feixes de luz. Havia ferramentas espalhadas pelo chão. Pás, picaretas, baldes de cimento. O piso de tábuas estava parcialmente removido em algumas áreas, expondo a terra batida abaixo. Ela lembrou que haviam contratado um pedreiro para consertar infiltrações. Valdemar alguma coisa, um homem calado, de poucas palavras, que trabalhava sozinho. "Seu Valdemar?" chamou novamente. Foi quando ouviu o barulho atrás dela. Terezinha virou-se. Valdemar Souza estava parado na entrada, bloqueando a luz. Era um homem grande, ombros largos, mãos enormes manchadas de cimento. O rosto estava tenso, os olhos injetados. Ele cheirava a cachaça. "O que a senhora está fazendo aqui?" perguntou, a voz arrastada, carregada de algo que Terezinha não conseguiu identificar de imediato. Raiva, medo, desespero. "Eu só vim ver se estava tudo bem", respondeu Terezinha, mantendo a voz firme, embora o coração tivesse começado a bater mais rápido. A porta estava aberta. Não devia ter entrado. Houve um silêncio. Terezinha deu um passo para trás.
Instintivamente, sua mão direita subiu até o pescoço, procurando o terço sob o hábito. Segurou as contas de madeira entre os dedos, apertando levemente. Vou embora agora, seu Valdemar. Desculpe o incômodo. Ela tentou passar por ele, mas Valdemar bloqueou a passagem. Você viu, né? Disse ele, a voz tremendo. Você viu o que eu estava fazendo. Terezinha não entendia. Eu não vi nada, seu Valdemar. Só vi as ferramentas, o piso sendo consertado. Mentira. Ele gritou, e Terezinha deu um passo para trás, assustada. Você viu? Você vai contar? Contar o quê? Eu não vi nada, mas Valdemar não estava ouvindo. Ele estava bêbado, confuso, paranoico. Nos dias anteriores, havia roubado materiais de construção da obra da igreja matriz. Havia escondido sacos de cimento, tijolos, ferramentas sob o piso da capela. Achava que ninguém descobriria, mas agora, com aquela freira ali, achava que estava perdido. Não estava pensando direito. Não estava pensando em nada, exceto no pânico cego que tomava conta de seu peito. Ele pegou o martelo de ferro que estava no chão. Terezinha viu o movimento. Seus dedos apertaram o terço com força. Senhor, começou a rezar, a voz baixa, trêmula. Foi a última palavra que disse. 12 de agosto de 1969, 0 no 9,30 Valdemar Souza estava sentado no chão da capela, as costas apoiadas contra a parede, as mãos tremendo incontrolavelmente. O corpo de irmã Terezinha estava caído no chão, próximo ao altar lateral. A mala de couro marrom estava aberta, o conteúdo espalhado, a Bíblia, o caderno, a roupa limpa, o embrulho de pão de queijo e o terço. Valdemar olhou para aquele terço de madeira, ainda entrelaçado nos dedos da freira, e sentiu uma onda de náusea subir pela garganta. O que ele havia feito? Ele não planejara, não queria. Foi um instante de loucura, de medo irracional, de descontrole absoluto. O martelo desceu uma vez. Só uma. E foi suficiente. Agora ele estava ali, diante de um crime que não sabia como consertar. Enterrar. Ele precisava enterrar. O sepultamento Valdemar trabalhou rápido, movido pelo pânico. Cavou uma cova rasa no subsolo da capela, exatamente onde estava removendo o piso para o conserto. A terra estava macia, fácil de escavar. Ele trabalhou em silêncio, apenas o som da pá cortando a terra. Colocou o corpo com cuidado, não por respeito, mas porque não queria deixar marcas, não queria chamar atenção. Dobrou as pernas, posicionou os braços ao lado do corpo e então viu o terço, ainda seguro na mão direita de Terezinha. Ele tentou tirar. Puxou levemente, mas os dedos da freira estavam rígidos, entrelaçados nas contas de madeira. Valdemar desistiu. Deixou o terço onde estava. Pegou a mala, a Bíblia, o caderno, a roupa. Jogou tudo na cova, ao lado do corpo. Cobriu com terra. Compactou bem. Colocou as tábuas do piso de volta.
Pregou cada uma com cuidado, lixou as bordas para que parecessem antigas. Levou 3 horas. Quando terminou, não havia nenhum sinal do que acontecera ali. Valdemar limpou as ferramentas, trancou a capela e foi embora. Nunca mais voltou. Nos anos seguintes, ele se mudou para outra cidade, casou, teve filhos, trabalhou como pedreiro até os últimos dias. Morreu em 1991, de cirrose hepática, sem nunca ter confessado o que fez. Mas o terço permaneceu, enterrado, silencioso, esperando. 13 de agosto de 1969. O primeiro dia, quando a notícia do desaparecimento de irmã Terezinha chegou ao delegado Osmar Tavares, ele organizou imediatamente uma força-tarefa. 12 homens percorreram a estrada do Cedro a pé, vasculhando cada metro. Procuraram sinais de luta, objetos caídos, pegadas, nada. Um dos soldados bateu na porta da capela de Santa Clara. Estava trancada. Espiou pelas frestas das janelas. Tudo parecia normal. Ferramentas de obra, piso sendo consertado. Nada fora do lugar. Ele seguiu em frente. Se tivesse entrado. Se tivesse removido apenas 3 tábuas do piso. Se tivesse cavado apenas 50 centímetros, teria encontrado o terço, teria encontrado Terezinha. Mas não entrou. Agosto de 1969. A grande busca. Nos dias seguintes, mais de 50 voluntários participaram da busca. Bateram mato, investigaram grotas, rios, cavernas, chamaram cachorros farejadores que seguiram o rastro até um ponto da estrada e pararam, confusos. Padre Arnaldo, pároco responsável pela capela, foi questionado. O pedreiro que estava consertando a capela, Valdemar Souza, ele viu algo? Não, delegado. Ele disse que trabalhou sozinho o dia todo. Não viu ninguém. Valdemar foi interrogado rapidamente. Era um homem simples, de poucas palavras. Respondeu tudo com monossílabos. Parecia nervoso, mas era naturalmente tímido. Nada que levantasse suspeitas. Foi liberado. A investigação continuou por meses. Jornais publicaram a foto de Terezinha. A diocese ofereceu recompensa. Nada. O caso esfriou. Em 1975, irmã Terezinha foi oficialmente declarada morta por presunção. Uma missa de corpo ausente foi celebrada. As irmãs choraram. Dona Carmen, irmã biológica de Terezinha, segurou o terço que pertencera à mãe delas, idêntico ao que Terezinha carregava, e rezou em silêncio. Ela não sabia que o terço da irmã estava a menos de 300 metros dali, enterrado sob o piso da capela. 976, 1989. O esquecimento, os anos passaram. A memória de Terezinha foi se apagando. Novas irmãs chegaram ao convento. A vida continuou. A capela de Santa Clara começou a se deteriorar. Infiltrações, goteiras, rachaduras. Em 1987, uma tempestade derrubou parte do telhado. A capela foi interditada. Durante 11 anos, ninguém entrou lá. E abaixo do piso rachado, o terço de madeira permanecia entrelaçado aos ossos da mão esquerda de irmã Terezinha, exatamente
como ela o segurava no último instante de vida. 9 de março de 1998, a reforma aprovada, depois de anos de espera, a diocese finalmente aprovou a verba para reformar a Capela de Santa Clara. O engenheiro responsável, Rogério Campos, fez a vistoria inicial e concluiu: era necessário remover todo o piso antigo, refazer a base e instalar um piso novo de cerâmica. A equipe de obra começou no dia 9 de março. 4 operários, comandados pelo mestre de obras Antônio Ribeiro. José Martins, 52 anos, era o mais experiente. Trabalhava como pedreiro havia 34 anos. Já tinha visto de tudo: reformas em casarões coloniais, igrejas centenárias, fazendas abandonadas. Mas nunca tinha visto o que estava prestes a encontrar. Todo 17 de março de 1998, 14h37. O momento José estava ajoelhado próximo ao altar lateral, arrancando as últimas tábuas do piso. O trabalho era lento, cuidadoso. Algumas tábuas estavam podres, outras apenas gastas. Quando removeu a penúltima tábua, ele viu a terra batida compactada abaixo. Pegou a picareta e começou a cavar. Três golpes. 4, 5. No sexto golpe, a picareta bateu em algo sólido. José parou. Ajoelhou-se, afastou a terra com as mãos e viu. Osso. Ele congelou. Moço! Chamou, a voz trêmula. Tem uma coisa aqui. Rogério se aproximou. Olhou para baixo. Para tudo. Agora, chama a polícia. A exumação, a perícia chegou 2 horas depois. Isolaram a área. Começaram a escavar com cuidado, usando escovas, pincéis, ferramentas delicadas. O esqueleto estava em posição semifetal. Sexo feminino. Idade estimada entre 30 e 40 anos. Fratura no crânio. Região occipital. Ao lado do corpo, fragmentos de tecido cinza, restos de um hábito religioso. Uma mala de couro marrom, apodrecida. Uma Bíblia cujas páginas haviam se transformado em massa pastosa. Um caderno encapado em oleado, ainda parcialmente legível. E o terço. O perito criminal, Dr. Henrique Moura, pegou o terço com cuidado extremo. As contas de madeira estavam manchadas, mas intactas. O cordão havia apodrecido, mas as contas ainda estavam em sequência, entrelaçadas aos ossos dos dedos da mão esquerda. Ela estava segurando isso quando morreu, disse Dr. Henrique, a voz baixa. Foi José Martins quem fez a conexão. Meu Deus, murmurou. A freira que desapareceu. Rogério olhou para ele. Que freira? Tem uma história aqui na cidade. Uma freira que sumiu faz muitos anos. Nunca acharam o corpo. Dr. Henrique abriu o caderno com cuidado. As primeiras páginas estavam ilegíveis, mas próximo ao final encontrou uma entrada ainda visível. 11 de agosto de 1969. Amanhã retorno ao lar. Agradeço a Deus pela oportunidade de servir. Que ele me guie sempre. E no final da página, uma assinatura delicada. Terezinha da Conceição,
A investigação reaberta. A Polícia Civil de São Sebastião do Agreste reabriu oficialmente o caso do desaparecimento de irmã Terezinha da Conceição. O delegado responsável, Paulo Henrique Costa, revisou todos os arquivos antigos, entrevistou testemunhas ainda vivas. Dona Joana, agora com 81 anos, foi ouvida. Ela chorou ao saber que Terezinha havia sido encontrada. Eu sempre soube que algo terrível tinha acontecido, disse entre soluços, mas nunca imaginei que ela estivesse tão perto. A análise forense do esqueleto revelou fratura craniana causada por objeto contundente, golpe único, fatal, nenhum sinal de violência prolongada ou tortura, sepultamento realizado logo após a morte. A posição do terço indicava que Terezinha o segurava no momento do ataque, provavelmente rezando. Valdemar Souza. A investigação focou nos registros de 1969. Quem tinha acesso à capela naquela época? Quem estava trabalhando lá? Encontraram o nome: Valdemar Souza, pedreiro contratado para consertar infiltrações. Valdemar havia morrido em 1991, mas sua viúva, Dona Maria Aparecida, ainda vivia em Juiz de Fora. Quando o delegado Paulo foi até lá, Dona Maria recebeu-o com desconfiança. Meu marido nunca fez nada de errado, disse, defensiva. Senhora, só preciso saber. Ele comentou algo sobre o trabalho na capela em 1969. Algo fora do comum? Dona Maria hesitou. Depois, lentamente, assentiu. Ele bebia muito naquela época. Chegava em casa tarde, bêbado, sujo de terra. Uma vez ele acordou no meio da noite gritando, suado, tremendo. Dizia que tinha feito algo terrível, que Deus nunca ia perdoar. Ele disse o quê? Não, nunca quis falar. No dia seguinte, quando perguntei, ele disse que era só pesadelo. Dona Maria foi até um baú antigo no quarto. Voltou segurando uma caixa de sapatos. Depois que ele morreu, achei isso escondido no armário dele. Dentro da caixa, um martelo de ferro enferrujado e uma pequena medalha de metal, idêntica às que as irmãs franciscanas usavam no hábito. A reconstrução. Com base em todos os indícios, a investigação concluiu. Na manhã de 12 de agosto de 1969, irmã Terezinha, ao retornar para o convento, viu a porta da capela entreaberta e decidiu verificar. Dentro, encontrou Valdemar Souza, que estava escondendo materiais roubados sob o piso. Valdemar, bêbado e paranoico, acreditou que Terezinha iria denunciá-lo. Em pânico, atacou-a com um martelo. O golpe foi fatal. Aterrorizado pelo que fez, ele enterrou o corpo no local onde já estava trabalhando, substituiu o piso e nunca mais voltou à capela. Levou o segredo para o túmulo. 21 de março de 1998. O sepultamento. Irmã Terezinha da Conceição foi sepultada com todas as honras religiosas no cemitério municipal de São Sebastião do Agreste. O caixão foi carregado por 6 irmãs do convento de Nossa Senhora das Dores.
A diocese organizou uma missa solene, celebrada pelo bispo auxiliar de Belo Horizonte. Mais de 500 pessoas compareceram. Moradores antigos que ainda se lembravam dela, jovens que conheciam apenas a história, jornalistas, curiosos, Dona Carmen, irmã biológica de Terezinha, agora com 71 anos, estava na primeira fila. Ela segurava o terço que pertencera à mãe delas, o par do terço que Terezinha carregava. Quando o caixão foi baixado à terra, Dona Carmen colocou o terço sobre a tampa de madeira. "Agora vocês estão juntas de novo", murmurou, chorando. O terço encontrado com Terezinha foi guardado em uma redoma de vidro dentro da capela de Santa Clara, reformada e reinaugurada 6 meses depois. Uma placa de bronze foi instalada no local exato onde o corpo foi encontrado. Aqui descansou, por 29 anos, irmã Terezinha da Conceição, que sua memória jamais seja esquecida. Que sua paz seja eterna. Epílogo. José Martins, o operário que encontrou o corpo, visitou a capela algumas vezes depois da reinauguração. Ele olhava para o terço exposto na redoma e se lembrava daquela tarde de março. "Eu não sou muito religioso", disse uma vez a um repórter. "Mas quando segurei aquele terço, senti algo. Não sei explicar. Era como se ela estivesse pedindo para ser encontrada, pedindo para voltar para casa. E foi o que aconteceu." Irmã Terezinha voltou para casa. Não da forma que esperavam, não da forma que queriam. Mas voltou. E finalmente, depois de 29 anos de escuridão, de esquecimento, de silêncio sepulcral, ela pôde descansar. O terço de madeira continua exposto na capela de Santa Clara até hoje. As contas gastas pelo tempo, o crucifixo oxidado, o cordão substituído por um novo, mas mantendo as mesmas contas originais. Turistas visitam, fiéis rezam, crianças perguntam sobre a história. E cada pessoa que vê aquele terço sente, de alguma forma, a presença de uma mulher que só queria servir, que só queria fazer o bem, e que, no último instante de vida, segurou firme nas contas de madeira e rezou, porque era a única coisa que sabia fazer.